Bom dia. Uma saudação especial às pessoas que estão em sintonia conosco via online para celebrarmos o quinto domingo da Quaresma, quinto e último domingo da Quaresma, que no próximo domingo já é domingo de Ramos, como vocês todos sabem. E vamos iniciá-la em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus. Mergulhados no mistério redentor de Cristo, vamos compreender-nos que o caminho da cruz não é o caminho do fracasso e da morte, mas do amor, da doação e da vida plena. Nele brota sem cessar a vida verdadeira e eterna que Deus está a nos oferecer a todos os dias. Se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas se morre, então produz muito fruto. Sejamos germinadores da vida no mundo, como foi o próprio Cristo Jesus. Façamos o nosso ato penitencial. Irmãos e irmãs em Cristo, invoquemos o Senhor nosso Deus para que se digne nos abençoar a fim de que possamos celebrar bem essa liturgia da palavra e da Eucaristia. Cantemos. Deus Todo-Poderoso nos purifique de nossos pecados, pela celebração desta Eucaristia, nos torne dignos da mesa do seu reino. Amém. Oremos. Intenções desta missa. Pelos falecidos, Maria Cecília Copo Ribeiro, 7º dia, Roberto Soliva Júnior, 7º dia, Isméria Aparecida Pereira Ramos, 7º dia, Natalina Justino Pereira, 7º dia, Joana Rodrigues de Oliveira, 30º dia, Belmira Gonçalves Camilo, falecida sexta-feira, por Elza Josefa Banvart, 1 ano de falecimento, Iracema Bombardi Rodrigues, 9 meses de falecimento, por Ângelo, Clara, Luiz e Antônio Pietrilli, Jandir Angarten, Constantino Ambion Júnior, Guido Ming, Dolores Sigriste, Edgar José Banvart, Cândida Ambil Banvart e José Carlos Ambil Calum. Falecidos por todos os que faleceram vítimas do Covid-19, pedindo saúde, bênçãos, paz e harmonia pelas nossas famílias, pedindo saúde para todos os doentes, por Daiane Cristina Firmino, em especial os que estão com Covid-19, também em ação de graças aos que foram curados, por Verônica Silmara Mazeto Faicari, por Verônica e Silmara Mazeto Faicari, em ação de graças e pedindo bênçãos para os aniversariantes do mês de março, Margarida Maria Banvart Ambiu, Gabriel Mistal de Correia, José Roberto Ambium. Por todas as intenções pedidas que não foram anunciadas, por todas as intenções que trazemos em nosso coração. Senhor nosso Deus,
Dai-nos por vossa graça a caminhar com alegria na mesma caridade que levou o vosso Filho a entregar-se à morte no seu amor pelo mundo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra. O Cristo se solidariza com a humanidade e é radicalmente de seu amor nos transborda de vida. Leitura do livro do profeta Jeremias. Eis que virão dias, diz o Senhor, em que concluirei com a casa de Israel e a casa de Judá uma nova aliança. Não como a aliança que fiz com os meus pais, quando os tomei pela mão para retirá-los da terra do Egito. E que eles violaram, mas eu fiz valer a força sobre eles. Diz o Senhor, esta será a aliança que concluirei com a casa de Israel, depois desses dias, diz o Senhor. Imprimirei minha lei em suas entranhas, e hei de inscrevê-la em seu coração. Serei seu Deus e eles serão meu povo. Não será mais necessário ensinar seu próximo ou seu irmão, dizendo, Conhece o Senhor, todos me reconhecerão, do menor ao maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei sua maldade e não mais lembrarei o seu pecado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Criai em mim um coração que seja puro. Criai em mim um coração que seja puro. Tem piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão de vosso amor, purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Coração que seja puro, dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito. De ser salvo e confirmai-me com espírito generoso
ensinarei vosso caminho aos pecadores, e para vós se voltarão os transviados. Leitura da carta aos Hebreus. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas, com forte clamor e lágrimas, àquele que era capaz de salvá-lo da morte, e foi atendido por causa de uma entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus por aquilo que ele sofreu. Mas, na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, havia alguns gregos entre os que tinham subido a Jerusalém para adorar durante a festa. Aproximaram-se de Filipe, que era de Betsaida, da Galiléia, e disseram: Senhor, gostaríamos de ver Jesus. Filipe combinou com André, e os dois foram falar com Jesus. Jesus respondeu-lhe: Chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a. Mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me. E onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Agora sinto-me angustiado, e que direi? Pai, livra-me desta hora. Mas foi precisamente para esta hora que eu vim. Pai, glorifica teu nome. E então veio uma voz do céu: eu o glorificarei de novo. A multidão que lá estava e ouviu, dizia que tinha sido um trovão. Outros afirmavam:
foi um anjo que falou com ele. Jesus respondeu-lhe e disse: esta voz que ouviste não foi por causa de mim, mas por causa de vós. É agora o julgamento deste mundo. Agora o chefe deste mundo vai ser expulso, e eu, quando for elevado da terra, atrairei todos a mim. Jesus falava assim para indicar de que morte iria morrer. Palavra da salvação. Bem, meus caros irmãos e irmãs, prezados ouvintes que estão em sintonia conosco, nós estamos no final da Quaresma. Sei que a Quaresma tem como plenitude a Semana Santa, mas lembramos que na quarta-feira de cinzas nós começamos a Quaresma. E apenas eu vou fazer um retrospecto muito simples e rápido daquilo que nós já refletimos durante a Quaresma. Primeiro domingo do mês da Quaresma, segundo, terceiro, quarto e o quinto que nós ouvimos hoje. Se vocês se lembram ainda, espero que sim, qual foi o tema do primeiro domingo da Quaresma? Convertei-vos e crede no Evangelho. Lembro disto? Conversão significando o quê? Mudança de comportamento, mudança de vida, se necessário for. E a proposta era oração, jejum e esmola. Se cumprimos ou não essa proposta, esse é outro assunto, é assunto pessoal de cada um de nós. Mas a proposta foi feita. É claro que a toda proposta se espera uma resposta. De preferência uma resposta com responsabilidade. Vocês estão cansados de ouvir isso? Enquanto eu for pároco aqui, eu vou repetir. Porque água mole em pedra dura. Só não espera que não acabe a água. Segundo domingo da Quaresma. Transfiguração de Jesus. Proposta de mudança de vida para estarmos em sintonia com a proposta do Reino de Deus. Lembrando que Jesus se transfigura para mostrar que pela cruz ele vai atingir a luz, a ressurreição, transformação. Terceiro domingo, Jesus, o novo templo. Vocês todos sabem que para os judeus as grandes instituições eram o templo, a Torá e a sinagoga também. E Jesus chega lá e percebe que muitos judeus e também as autoridades políticas e religiosas estavam utilizando o templo para outras finalidades. Daí então é chamado também o terceiro domingo da Quaresma dos vendilhões do templo. Lembro disso, né? Espero que nós não entremos nessa jogada, tá bom? O necessário para manter, tudo bem. Agora, o que é excesso já é manipulação do religioso. Quarto domingo, domingo passado. Domingo da alegria. Por que era domingo da alegria? Porque Deus é amor. Quantas e quantas vezes vocês que são casados já passaram pelo namoro, pelo noivado? Que alegria quando chegava o namorado ou então o noivo para conversar com vocês, não é verdade? Deus é amor. Por isso então que é alegria, porque Ele está junto de nós para nos indicar o sentido da vida. E hoje então, o tema é justamente a hora da nova aliança. Pois bem, esse pequeno retrospecto que eu fiz, não estou pedindo que vocês coloquem em prática, isso é a resposta de cada um de nós. Nós apenas estamos refletindo com vocês aquilo que vocês sabem na liturgia da palavra, das missas que nós participamos. Mas quanto ao terceiro e quinto domingo da Quaresma, o tema pode ser a hora da nova aliança.
Qual foi a primeira aliança que o Senhor Deus teria feito com o povo de Israel? Foi com Moisés, onde? No Monte Sinai, no Horebe. Essa lei foi impressa em pedras. Hoje ela é impressa também em madeira, né? Mas na época foi impressa em pedras. E a propósito da nova aliança, que seja expressa e marcada não mais em pedra, mas no coração. Coração que nós sabemos é o centro de nossa vida. Sentimentos, emoções, alegria, tristeza, e vai meu coração. Um beijo no coração e vai por aí. Por isso que o salmo de hoje, eu estava ouvindo o cantor cantar o salmo e vocês responderem. Que beleza, que riqueza. Salmo de hoje, né? Dá-me, Senhor, um coração que seja puro. Não é só para cantar, viu, gente? Sabemos disso, né? Mas para tentar mergulhar nesse mistério de um Deus que se fez homem para que nós pudéssemos viver como filhos e filhas dele. Então, essa aliança foi impressa no povo de Israel que estava no exílio. A primeira foi no Egito, quando se deixar a escravidão para a terra prometida. A segunda é essa aqui impressa no coração, para que a vida do povo de Israel fosse realmente uma resposta de coração. O coração é o amor de Deus, nosso Pai. Tem muita coisa para falar sobre isso, mas eu não vou demorar muito. Então guarde bem essa ideia. Uma coisa é você imprimir uma frase numa pedra, e outra coisa é você imprimir uma frase no seu coração, na sua vida, que vai ser uma luz a iluminar a sua própria existência. A segunda palavra é dos Hebreus, novamente apresenta a identidade de Jesus Cristo elevado na cruz. E vai dizer, quem quiser me seguir, tome sua cruz e siga-me. Alguém pode dizer, mas Jesus gostava tanto de sofrer, padre, ele não era um masoquista. Não era masoquista, não. Aliás, quem sabe, masoquista é aquela pessoa que se deleita do prazer, da dor, né? Você sabe disso. Mas a alegria dele, qual que era justamente o amor. E quando se ama, tudo mais cai por terra, sim ou não, até o sofrimento. O Evangelho de hoje, vocês ouviram, a leitura do diácono fez. Jesus estava já pré-anunciando em Jerusalém, na festa das cabanas, na festa das tendas, que os judeus era a maior festa que eles faziam. Eles lembravam as cabanas, as tendas que eles utilizavam na passagem do Egito para a terra prometida no deserto. Então era uma festa muito grande, chamada Festa das Cabanas, então das tendas. Lembrando as tendas que os antepassados usavam quando estavam atravessando no deserto. Ali então ele vai dizer que minha hora chegou. E ao mesmo tempo que ele vai dizer que minha hora chegou, ele vai pedir para quem que afaste, se possível, esse cálice ao Pai. Porém não se faça a minha vontade. Vejam essa profunda integração. De um lado Jesus pedindo, porque ele era um ser humano, que doía, que machucava. Mas ele tinha uma ideia na frente, porque eu vou dar a vida por amor, então eu estou de cabeça erguida e vou até o fim. Nesse sentido, meus caros irmãos e irmãs, ele usa aquela frase muito bonita que uma vez usei para um casamento aqui em Helvécia. Não vou dizer quem foi, porque eu sei que tem pessoas que são ligadas a esse casamento, há tempo. Esse casamento de 25 anos de casado, então 50 não me recordo mais. Se o grão de trigo cair na terra e não morre, o que acontece? Fica só o grão de trigo. Se ele morre, ele produz novos frutos, novos grãos de trigo. Olha que frase bonita, né? E vocês conhecem, nós estamos aqui, somos provenientes da lavoura do meio, né? Nós sabemos disso. Quanta alegria, você planta uma batata, depois você vai colher o quê?
várias batatas, né? Você planta uma mandioca, você vai colher aqui uma rama de mandioca, né? Esse sentido é uma coisa muito assim popular, muito assim da vida campestre. Que Jesus não foi nenhum intelectual da high society. Ele viveu a experiência no dia a dia das pessoas com quem ele vivia e convivia, né? Meus caros irmãos e irmãs, vocês que estão aqui presentes e vocês que estão ouvindo, vamos colocar tudo isso que nós estamos refletindo nas mãos de Deus, o nosso Pai, para que fique impresso em nossos corações, a fim de que possamos, na alegria, celebrar as festas da Pascais que está se aproximando. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar em pé para a nossa profissão de fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Unidos pela mesma fé, ergamos o coração em prece ao Deus da vida, que nos oferece seu Filho Jesus, suplicando para o bem de todo o seu povo. Fazei-nos seguir vosso exemplo, pois passastes pelo mundo fazendo bem, sendo solícito para com os necessitados. Nós vos pedimos, confiantes. Requirai-nos, Senhor, em vosso amor. Ensinai-nos a trabalhar com dedicação e consciência na construção da vida, da justiça, da solidariedade e da paz. Nós os pedimos, confiantes. Recriai-nos, Senhor, em vosso amor. Curai os que estão feridos por causa da maldade e perda do sentido da vida. Tocai no coração dos que promovem o mal e a todos libertai. Nós os pedimos, confiantes. Recriai-nos, Senhor, em vosso amor. Ajudai-nos a ser fiéis à vida nova que vós nos destes em vosso Filho Jesus e confirmai-nos na presença ao vosso reino. Nós os pedimos, confiantes. Recriai-nos, Senhor, em vosso amor. Guiai-nos, iluminai-nos, ó Senhor Deus, nesta vida, que alcancemos a verdade de vosso Filho e a nossa salvação. Isso vos pedimos cheios de fé, a vós que viveis e reinais para sempre. Amém. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade. Fruto da terra, do trabalho do homem e da mulher, que agora vos apresentamos e para nosso imaginar pão da vida. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade. Fruto da terra, do amor do vinho, que agora vos apresentamos e para nosso imaginar pão da salvação.
Orai, irmãos e irmãs, para que esta nossa família reunida em nome de Cristo possa oferecer um sacrifício que seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a Igreja. Deus Todo-Poderoso, concedei aos vossos filhos e filhas que, formados pelos ensinamentos da fé cristã, sejam purificados por esse sacrifício. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Que o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Vós concedeis aos cristãos esperar com alegria cada ano a festa da Páscoa. De coração purificado, entregues à oração e à prática do amor fraterno, preparamo-nos para celebrar os mistérios pascais que nos deram vida nova e nos tornaram filhas e filhos vossos. Por esta razão, agora e sempre, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos, cantando a uma só voz. Pai de misericórdia, a quem sobe nossos louvores, nós vos pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que abençoeis essas oferendas apresentadas ao vosso altar. Abençoai nossa oferenda, ó Senhor. Nós as oferecemos pela vossa Igreja Santa e Católica. Considere paz e proteção, unindo num só corpo e governando-a por toda a terra. Nós as oferecemos também pelo vosso servo Papa Francisco, pelo nosso Bispo João Inácio, por todos os bispos e os que guardam a fé que receberam dos apóstolos. Conservai a vossa Igreja sempre unida. E lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, e de todos os que circundam este altar, dos quais conheceis a fidelidade e a dedicação em vos servir. Eles vos oferecem conosco esse sacrifício de louvor por si e por todos os seus, elevam a vós as suas preces para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Lembrai-vos, ó Pai, de vossos filhos. Em comunhão com toda a Igreja, venderemos a sempre Virgem Maria, Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, e também São José, esposo de Maria. Os santos apóstolos e mártires, Pedro, Paulo, André e todos os vossos santos. Por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção. Em comunhão com toda a Igreja, aqui estamos. Recebei, ó Pai, com bondade a oferenda de vossos servos e toda a vossa família. Dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, aceitar e santificar essas oferendas,
a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda a vós, Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão em suas mãos, elevou os olhos a vós, ó Pai, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Celebrando, pois, a memória da paixão de vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos, também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício perfeito e santo, pão da vida eterna e cálice da salvação. Recebei, ó Senhor, a vossa oferta. Recebei, ó Pai, esta oferenda, como recebestes a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão, os dons de Melquisedeque. Nós vos suplicamos que ela seja levada à vossa presença, para que ao participarmos deste altar, recebendo o corpo e o sangue de vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Façamos alguns instantes de silêncio, para lembrarmos e rezar para nossos irmãos e irmãs que já nos deixaram. Por todos aqueles e aquelas cujos nomes nós trazemos em nossos corações. Aqueles e aquelas cujos nomes foram citados nessa nossa celebração. Especialmente pela Maria Cecília Copo Ribeiro, 7º dia. Roberto Soliva Júnior, 7º dia. Isméria Aparecida Pereira Ramos, 7º dia. Natalina Justina Pereira, 7º dia. Joana Rodrigues de Oliveira, 30º dia. Belmira Gonçalves Camilo, falecida sexta-feira. Para que o Senhor acolha a todos na plenitude do seu Páscoa definitiva na eternidade. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas que partiram desta vida, marcados com o sinal da fé. A eles e a todos os que adormeceram no Cristo, concedei a felicidade, a luz e a paz. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. E a todos nós, pecadores, que confiamos na vossa imensa misericórdia, concedei não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista, Estevão, Matias e Barnabé, e todos os vossos santos, por Cristo, Senhor nosso. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por ele não cessais de criar e santificar estes bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre.
Rezemos com muito amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos a fim de que possamos viver sempre na alegria e na paz do Senhor Jesus. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Peçamos que o Senhor Jesus nos dê a sua paz. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, como o Pai e o Espírito Santo. Amém. E a paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes somos nós que somos convidados a participar da ceia pascal do Senhor Jesus ressuscitado e que vive no meio de nós. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno de entreis em minha palavra, mas dizei uma palavra da ressurreição. Senhor.
Nesse momento de ação de graças, elevemos ao Senhor nossos agradecimentos por tudo aquilo que tem feito nessa nossa comunidade, desde o dia 18, 19 de março de 1888 até os dias de hoje. Na sexta-feira, nós estivemos aqui reunidos para comemorar a Sagrada Família, José, Maria e Jesus. Tivemos também a alegria de fazer uma reflexão sobre um pouco a caminhada da nossa comunidade nesses últimos anos. Os últimos anos significa 132 anos, mais ou menos, né? Certo? E temos hoje também a grata satisfação e alegria de fazermos a memória de quem? São Nicolau de Flers, nosso padroeiro. Nós temos aqui vários padroeiros e padroeiras. Temos Nossa Senhora de Lourdes, temos São José, temos São Nicolau e outros que tais pela aí. Estão muito bem protegidos, contanto que nós façamos a nossa parte também, né? Hoje, dia 21 de março de 1417, nascia para este mundo quem? São Nicolau, chamado Bruder Klaus, irmão Nicolau. Nesse mesmo dia 21 de março de 1487, iniciava uma nova caminhada no Dies Natalis. Dies Natalis é uma expressão que a igreja usa quando morre um santo. Então hoje nós temos duas comemorações, quando ele nasceu para este mundo e quando ele nasceu para a eternidade. Interessante que ele nasceu no dia 21 de março de 1417 e morreu no dia 21 de março de 1487. Por isso nós vamos cantar e seguir a oração que nós todos conhecemos, dirigida a São Nicolau de Flers. Na sexta-feira, nós fizemos uma reflexão sobre os nossos padroeiros, José, Maria e Jesus. E perguntávamos, inclusive, para a comunidade presente, quantos altares nós temos aqui? Temos 3 altares. O altar mor, Nossa Senhora de Lourdes, o altar do Coração de Jesus e o altar de São José. José, Jesus, Maria e José. E aqui no presbitério também, eu me esqueci de falar, estou falando agora, também tenho 3 vitrais que simbolizam o coração de Jesus e o coração de Maria, e também um vitral que tem uns lírios representando São José. Nós temos agora então um momento, depois da oração final, de recebermos também algumas orientações sobre alguns vitrais que nós temos aqui em nossa comunidade, que serão objeto de reflexão por parte de um irmão de nossa comunidade, o Mateus. Fiquemos em pé para a oração final. Oremos, concedei ao Deus Todo-Poderoso que sejamos sempre contados entre os membros do Cristo, cujo corpo e sangue comungamos. Por Cristo nosso Senhor.
Amém. Pode sentar. Os 4 vitrais sobre os quais nós faremos uma pequena reflexão, eles foram desenhados, projetados por Delfino Francisco Banvart e executados pelo vitralista Tom Goy em 1987, sendo que os trabalhos de reforma das estruturas mecânicas foram feitos pela equipe de José Carlos Banvart. Renúncia à família. Niklaus von Flue nasceu em 1417 em Sachsen-Obwalding, cantão de Unterwalden, Suíça. Seu pai, em meio ao trabalho no campo, exercia também funções públicas no Conselho da Província. Aos 19 anos, iniciou sua carreira militar, participando de uma guerra de libertação do jugo da Áustria, que durou de 1436 a 1450. Aos 29 anos, era chefe de sua companhia militar. As traumáticas experiências de guerra, entretanto, levaram-no a buscar ainda mais fortemente a intensa vida de oração e recolhimento. Em 1447, retorna a Sachsen, exaurido pelas longas batalhas. Desde adolescente, em sua incessante busca espiritual, Nicolau encontrou em Doroteia, uma jovenzinha de 16 anos, moradora de Schwenden-Obzarden, a resposta de amor que há muito buscava nas dores das guerras. Os 10 filhos que Deus proveu ao casal coroaram a felicidade desta vocação, compartilhada entre Nicolau e Doroteia. Mas Nicolau reviveu, em uma nova perspectiva, a ansiedade em dedicar-se à oração e ao recolhimento, abandonando-se totalmente à vontade de Deus, inicialmente incompreendido pela própria família e pela comunidade, perseverou em seu projeto. Doroteia, exercendo sua extraordinária compreensão amorosa sobre a força da vocação de Nicolau, apoiou-o. A cena retratada é o momento simbólico da renúncia recíproca de Nicolau e sua família. O momento de sua despedida rumo a nova etapa da sua vida, dedicada exclusivamente ao recolhimento e à oração. A visão de Listau. Nicolau viveu um processo intenso de busca e autoconhecimento para responder ao chamado de Deus. Vendo-o pobremente despojado e descalço, sua própria comunidade não mais o reconhecia como o outrora militar, juiz e magistrado de renome. Nicolau partiu em direção a terras longínquas, Basileia, Alsácia, Estrasburgo, numa vaga procura por grupos eremitas chamados Amigos de Deus. A meio caminho, avistou a cidade de Listau, sobre o qual teve uma visão, na qual a cidade ardia em imensas chamas dentro dos seus muros. Procurando compreender o sentido dessa visão, angustiava-se. Para onde dirigir-se? Onde encontrar repouso? A resposta às suas insistentes indagações veio de Deus pela boca de um camponês que lhe deu abrigo. Este, ouvindo Nicolau em silêncio, disse-lhe então que deveria retornar à sua pátria, pois era lá que daria testemunho do Senhor ao longo de sua vida. Nesta mesma noite, teve ainda outra visão que lhe revelava a dimensão do infinito. Como espadas, raios de luz penetravam-lhe a carne enquanto dormia. Acordou apreensivo e assustado, e de pronto retomou o caminho de volta à sua terra, enquanto a aurora anunciava a ele um novo tempo. Ao longo do caminho, experimentou com resignação e caridade a zombaria e o desprezo dos que o viam. A visão das 4 luzes em direção ao Hanfst. Tendo retornado a Sachsen, Nicolau vagueava por muitos desfiladeiros e encostas inacessíveis, procurando o lugar onde Deus desejava que permanecesse. Após muito procurar, apareceram-lhe 4 luzes serenas vindas do céu, que lhe apontaram o local denominado Hanfst, uma encosta íngreme encravada entre montanhas. Assim, instruído,
e tendo reconhecido ser aquele o lugar destinado ao seu perpétuo louvor a Deus, iniciou por construir sua cela, inicialmente um abrigo pequeno e precário, feito com ramos e galhos, onde dormia tendo apenas uma rocha por travesseiro. Caçadores que por ali passavam descobriram-no em seu retiro e comunicaram ao seu irmão Pierre, que tentou demovê-lo de seu projeto de vida eremita. Não convencido disto, mas reconhecendo as boas intenções do irmão, disse-lhe apenas: não tema por mim, veja, não estou morto. Por este tempo, aconselhava-se com o pároco de Cairns, padre Isner. Este encorajava-o a perseverar em sua vocação, vendo nela uma clara manifestação da vontade de Deus. A visão do rosto da Divina Majestade, o quadro de meditação. No momento místico de profunda entrega a Deus Onipotente, Nicolau experimentou a visão do rosto resplandecente da Divina Majestade, cuja cabeça estava encimada por uma coroa áurea. No seu entorno, 2 círculos concêntricos de luz, afastados entre si. 6 raios, 3 de dentro para fora e 3 de fora para dentro, perpassavam esses círculos. Tal foi a intensidade dessa visão que a vista de Nicolau ficou turva, e a semelhança do que ocorreu com Saulo no caminho de Damasco, caiu por terra. Na própria interpretação de Nicolau, a figura representa a essência do Deus uno e trino. As 3 flechas voltadas para o centro representam a Trindade Santa, indivisível. As outras 3 voltadas para fora representam a ação criadora de Deus por meio de Cristo, Rei do Universo. De tal forma, esta visão marcou o espírito de Nicolau, que ele nunca mais dela se afastou. Para tê-la sempre ao seu alcance de seus olhos, permitiu que uma pintura que a representasse fosse reproduzida. Entretanto, acrescentou a ela mais 6 cenas bíblicas: a criação, a anunciação, o nascimento, o batismo e a morte de Jesus, completando ainda com o sacrifício eucarístico da missa. Acrescentou ainda o símbolo dos 4 evangelistas. Este quadro, conhecido como quadro de meditação de São Nicolau, foi chamado por ele próprio de livro de oração, permanecendo atualmente na igreja de Zaxa. A bibliografia para esse trabalho é baseada no livro São Nicolau de Fly, Construtor da Paz, de Dom Constantino Amstalden, e Nicolaus von Fly, de Pierre Moissan e Walter Ziegner. Obrigado. Se alguém depois estiver interessado em conhecer aquilo que foi dito, nós fizemos também aí uma produção para quem quiser levar depois para sua casa. Se não hoje, depois no outro dia, tá bom? O Senhor esteja convosco. Deus, Pai de misericórdia, conceda a todos vós, como concedeu ao seu Filho pródigo, a alegria do retorno à casa. Amém. O Senhor Jesus Cristo, modelo de oração e de vida, vos guia nessa caminhada quaresmal a uma verdadeira conversão. Amém. O Espírito de sabedoria e fortaleza vos sustente na luta contra o mal, para poderes com Cristo celebrar a vitória da Páscoa. Abençoe-vos, ó Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Um aviso importante: no próximo domingo já celebraremos Domingo de Ramos. Por conta desse período mais restritivo, a missa será apenas transmitida sem a presença do povo, mas eu peço, em nome do Padre, que as pessoas que estão em casa recolham os ramos e no próximo domingo, às 9 horas, o Padre fará a bênção dos ramos aqui na igreja, e essa bênção será extensiva aos ramos que vocês tiverem em casa. Quanto à Semana Santa, acompanhe o Facebook, que nós daremos maiores informações.
alimentados pela palavra e fortalecidos pela Eucaristia, ide em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.